Oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Estou gravando esse vídeo porque essa semana passada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa no WhatsApp sugerindo para eu gravar um vídeo sobre como lidar com relações tóxicas e a dependência emocional. Acredito que esse tema não seja só de interesse desse amigo de Dharma que enviou a sugestão, mas também possa ser do seu interesse, por isso então resolvi gravar esse vídeo. Uma relação tóxica, na minha opinião, ela é definida por uma relação que ela faz mal para você. É uma relação na qual você se sente inferior, você se sente prejudicado, você fica pior quando você se relaciona com determinada pessoa. Essa pessoa, por exemplo, ela destrói o seu bem-estar, ela destrói a sua autoestima, ela rouba o seu tempo, enfim, a sua vida ela fica pior porque você está com determinada pessoa. E por isso o termo tóxico é algo que faz mal. Você joga algo tóxico na água, prejudica a água. Joga algo tóxico no meio ambiente, faz mal ao meio ambiente. Uma relação tóxica é uma relação que ela faz mal para você. Agora, como saber se uma relação é tóxica? Porque isso é muito subjetivo. As nossas emoções, elas deixam a nossa visão nublada. A gente não consegue entender de forma objetiva, racional, livre de emoções, se uma relação ela é tóxica ou não. Por isso a minha sugestão é, para saber se a relação é tóxica ou não, converse sobre fatos e não emoções. E para você conseguir falar sobre fatos, você precisa falar com outra pessoa. É importante que você tenha uma segunda até uma terceira opinião sobre esse relacionamento. A minha sugestão é, converse com um profissional qualificado que vá poder orientar você sobre esse assunto e com uma pessoa de confiança. Alguém que você confie, se é que existe essa pessoa, se existir, alguém que você confie, que vai ouvir você e não vai te julgar, e vai te dar uma opinião. Aí com essas opiniões de um profissional, de uma pessoa de confiança, você vai ter a ideia se essa relação é tóxica ou não. Aí você decide o que você vai fazer com a relação. É importante que você escreva os fatos, você tenha um registro do que acontece. Não é quem, é o que está acontecendo, quais são os fatos em relação a isso. Somado com a sua conversa com outras pessoas e o aparato do estudo da verdade. Leia livros como, por exemplo, Ame, Nutra e Perdoe, a nova interpretação dos 8 corretos caminhos. Aí você vai ter um parâmetro do que é uma relação que te faz bem ou que te faz mal. Com isso em mente, então, você armado disso, aí você consegue ter uma ideia melhor da toxicidade dessa relação. Sobre a dependência emocional, o mestre Okal nos ensina que é necessário que você seja independente. É necessário que você seja uma pessoa independente. Busque isso. Se você quer ter muitos amigos, não dependa de ninguém. Esse é o ensinamento do livro As Leis da Coragem, escrito pelo mestre Ryuho Okawa. Se você quer ter muitos amigos, seja uma pessoa independente. Seja independente, busque a independência. A condição para você conviver com os outros é saber viver sozinho. Por isso, a dependência emocional, a única forma de você combater a dependência é sendo independente. Pode parecer algo muito óbvio, falando aqui, mas na prática é isso mesmo. Não tem outra forma de você combater a dependência que não seja sendo uma pessoa independente. Você tem que buscar a independência, você tem que buscar não depender de ninguém. Isso aí tem que ser uma meta na vida de todo mundo, independente de gênero ou idade. Você tem que ser independente. Quais esferas que eu acredito que seja importante você ser independente? A primeira é espiritual. Você ter a sua vida de fé em Alcantara. Essa é a sua primeira independência, ser uma pessoa independente nesse sentido, você ter a sua liberdade em buscar a sua fé, em aprofundar a sua fé no Senhor Deus, Senhor Alcantara.
Segundo é financeiro, você ter os seus próprios recursos financeiros. Você não ficar dependendo de ninguém para os seus recursos financeiros. Seja independente, faça o seu trabalho, busque novas funções, busque agregar conhecimento, ter qualificações, ser útil para você ter o seu recurso, para você não ter que ficar pedindo para os outros, para você não ficar dependendo de ninguém. E terceiro é emocional, é você saber controlar as suas emoções e ser feliz sozinho. Isso é uma meta de vida também. Você não precisar de ninguém para você ser feliz. Você sozinho é feliz. Isso é independência emocional. Você não precisa que ninguém te elogie, você não precisa que ninguém te agrade, você não precisa que ninguém faça carinho em você, você não precisa de nada. Você sozinho consegue ser feliz. Com a independência espiritual, financeira e emocional, você vai conseguir ser independente. Você não vai ter dependência emocional mais. Agora, para isso você tem que se esforçar muito. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter o seu trabalho, você tem que ter a sua leitura, você tem que se esforçar. Porém, quando você coloca o seu esforço numa direção correta, aí você está conseguindo ser independente. Saiba viver sozinho. É assim que você poderá ter bons relacionamentos. Então, essas são as minhas dicas sobre como lidar com relações tóxicas e a dependência emocional. Sobre as relações tóxicas é você conseguir identificar que a relação é tóxica para poder tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. Identificar uma relação tóxica não é tão simples por causa das emoções humanas. O Dale Carnegie dizia que o ser humano é uma sacola de emoções. Você tem que esfriar a sua emoção e utilizar os fatos para identificar se uma relação é realmente tóxica. Converse com um profissional, converse com alguém que você confie, descreva, registre os acontecimentos para você tomar a decisão correta. E sobre a dependência emocional é combater a dependência com a independência. Vá no caminho contrário da independência. Tenha a sua independência espiritual, tenha a sua independência financeira e também emocional. Essas são as minhas dicas. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E se tem alguém que você acha que gosta desse ensinamento, compartilhe com essa pessoa. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essas dicas, então peço que compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.